De volta com direto do plenário, já para a retomada do julgamento do habeas corpus 208240 de relatoria do ministro Edson Fachin sobre a questão de abordagem racial em um habeas corpus que está sendo julgado sobre um caso acontecido em São Paulo por tráfico de drogas. Continuamos acompanhando ao vivo direto do plenário. Renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão. E vamos dar continuidade no julgamento do habeas corpus 208.240, procedente de São Paulo. Ouvimos o voto do eminente relator, ministro André Mendonça abriu divergência. Colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento os eminentes colegas, na figura do relator, ministro Luiz Edson Fachin, cumprimento nosso vice-procurador-geral, professor Paulo Gonet, cumprimento todos aqueles que vieram à tribuna para auxiliar o Supremo Tribunal Federal a julgar esse importante tema. Presidente, já estamos discutindo, mas somente para encadear aqui a questão, como estamos vendo, o habeas corpus contra a decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na verdade, concedeu, em parte, o habeas corpus, diminuindo a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado, que havia sido emitida pela primeira instância da Justiça Criminal de São Paulo, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, regime aberto, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por 2 medidas restritivas de direito. No voto, e essa, obviamente, é a questão mais importante, no voto do ministro relator, ministro Sebastião, que ficou vencido por 4 votos a 1, mas no voto dele, ele traz essa importante questão do perfilamento racial e, à época, ele propôs a nulidade, ficou vencido, e aí, com a maioria, diminuiu, aí a turma... A sexta turma diminuiu a pena, como eu anteriormente me referi. Inclusive, na própria ementa, ele ficou vencido, mas continuou como redator do acórdão, e na própria ementa, ele colocou: a meu ver, cor da pele foi o fator que primeiramente despertou a atenção do agente de segurança pública, o que não pode ser admitido. Mas ele próprio, na sequência, coloca que ficou vencido. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo ingressou com um novo habeas corpus, aí trazendo, e isso é importante que se coloque para a gente poder situar na linha de tempo, trazendo pela primeira vez o argumento de defesa do perfilamento. Esse argumento não fora levantado na decisão na instrução de primeiro grau. Eu tenho aqui a sentença da comarca de Bauru, que coloca quais os argumentos que a defesa colocou. A defesa se pautou mais pela ausência de provas seguras, abre aspas, ausência de provas seguras acerca da traficância, que não seria plausível que o acusado tenha se deslocado para adquirir cocaína, acentuou ainda que o acusado, em todas as oportunidades, afirmou a propriedade das 5 porções de cocaína que estavam em seu bolso, mas que eram para consumo pessoal. Então, não houve, naquele momento, a defesa não arguiu a questão do perfilamento, tanto que o juiz de primeira instância nem tratou desse assunto. Da mesma forma, na apelação, de igual forma, não houve esse argumento, não foi trazido esse argumento. Consequentemente, também a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo também não tratou dessa questão.
porque não foi trazido a questão do perfilamento. Em momento algum, isso ocorreu também na segunda instância. Na terceira, diríamos assim, não é terceira instância, mas, como comumente se diz, no STJ, da mesma forma. Também não se levantou essa questão. Isso foi, pela primeira vez, trazido pelo eminente ministro relator, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião. Ele colocou essa questão, ficou vencido, e, a partir daí, isso foi trazido ao Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida, presidente, e isso várias vezes aqui nós tivemos oportunidade de salientar, recentemente, na questão da equiparação, hoje já por lei, inclusive, a lei derivada de uma comissão presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, e nosso corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, agora já por lei, mas foi o Supremo Tribunal Federal que equiparou a injúria racial ao crime de racismo, recentemente, em julgamento habeas corpus, também, salvo engano, de relatoria do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Também, recentemente, para as eleições de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da necessidade não seria propriamente cotas, mas de se garantir o financiamento das candidaturas de homens e mulheres negros. A relatoria do eminente ministro Lewandowski. E isso com base, salientei à época, presidente, com base inicialmente no artigo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal coloca claramente que um dos objetivos fundamentais da República é construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Além disso, a própria Constituição, no artigo 4º, salienta como um dos objetivos, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a regência nas suas relações internacionais pelo repúdio ao racismo. Também a Constituição brasileira, se levarmos em conta que é de 1988, extremamente avançada como Constituição nesse repúdio ao racismo. E nós tivemos, eu não quero cansá-los, mas tivemos, como disse, vários julgamentos, a questão da imprescritibilidade do racismo, questão, como eu disse, de equiparação com a injúria racial, para que houvesse o cumprimento. Não basta só a previsão, se não houver uma interpretação constitucional por todo o judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, uma interpretação que venha a permitir a efetiva e plena, o efetivo, e pleno combate ao racismo. Somente essa interpretação efetiva da Constituição, de efetivação das normas de combate ao racismo, somente com isso será possível, aos poucos, ir reduzindo e pleiteando a erradicação do que todos aqui concordam, existe no Brasil, lamentavelmente, é uma chaga brasileira, não só brasileira, mas é uma chaga brasileira, que é o racismo estrutural. Então, há necessidade de se extirpar essa prática secular, promovendo não só a ideia de reparação, de redistribuição, de reconhecimento, a necessidade nesse tríplice combate, promovendo exatamente a necessidade de respeito e não discriminação dos negros. Somente com isso será possível, obviamente, nunca apagar o sofrimento, a humilhação, a quebra da dignidade
durante toda a história, mas pelo menos atenuar e evitar que isso possa voltar a ocorrer, mesmo que em níveis menores, como se trata, por exemplo, em níveis menores, o que é a escravidão, obviamente, grave, mas menor que a escravidão, como a injúria racial. Então, a partir dessa construção, e essa corte vem realizando isso, a ideia exatamente é impedir a proliferação e combater de frente o racismo estrutural. Em todos esses julgamentos, destacamos a Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial, que, apesar de ratificada pelo Brasil em 68, só ingressou no nosso ordenamento jurídico após a redemocratização no governo do presidente Sarney. O mesmo Pacto de São José da Costa Rica, que também prevê essa necessidade de combate à discriminação por qualquer motivo, inclusive diz por motivo de raça. 2021, pouquíssimo tempo, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, cujo artigo 10 prevê exatamente que os Estados-partes comprometem-se a garantir às vítimas do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente. Então, a interpretação do texto constitucional só é legítima se, a partir da apreciação do conjunto das normas vigentes e de forma equilibrada, atentar ou vislumbrar, melhor dizendo, o que o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição determinam, o combate efetivo a qualquer forma de racismo. E uma das formas de racismo, e uma forma grave de perpetuação do racismo estrutural, é exatamente o perfilamento racial de pessoas afrodescendentes. Um documento das Nações Unidas, produzido exatamente nesse sentido, e fazendo uma comparação entre como vários países vêm combatendo isso, e que o prefácio desse documento foi escrito pela alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, que não só definiu o perfilamento racial, mas também colocou quais os maiores problemas em relação a isso. Diz ela, o termo perfilamento racial se refere ao processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade, ao invés de evidências objetivas ou comportamento de um indivíduo para sujeitar pessoas a batidas policiais, revistas minuciosas, verificações e reverificações de identidade e investigações, ou para proferir um julgamento sobre o envolvimento de um indivíduo em uma atividade criminosa. Então, aqui a questão mais importante, as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas, para o que nos interessa no caso concreto, na raça. E, seguindo aqui nesse prefácio, se diz na alta comissária da ONU que a prática de perfilamento racial viola uma série de princípios e direitos fundamentais estabelecidos no direito internacional dos direitos humanos. Esses incluem o princípio da não discriminação e da igualdade perante a lei, assim como o direito à proteção igual pela lei. Por sua natureza, o perfilamento racial se afasta do princípio básico do Estado de Direito, de que determinações referentes à aplicação da lei devem ser baseadas na conduta de um indivíduo, não em sua filiação a um grupo étnico, racial ou nacional. E mais, o que já é comprovado hoje, já em grandes estudos de segurança pública, e aqui consta também, é que o perfilamento racial é considerado uma ferramenta de policiamento ineficaz, visto que, na maioria das vezes, é um fracasso na prevenção do crime. O que, de fato, tem feito é alienar comunidades visadas
devido à tensão policial intensificada, que acaba minorando a confiança dessas comunidades nas forças policiais e exacerbando as tensões entre a polícia e as comunidades que são alvo dessa prática. E isso é realmente comprovado, não só no Brasil, mas no mundo todo, a ineficácia da adoção ilegal, inconstitucional, ilícita do perfilamento racial. E nesse estudo, presidente, que não vou também cansá-los, mas há toda uma descrição do que vários países, se coloca a Colômbia, a Holanda, a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte, quais as medidas de conscientização, captação, capacitação, recrutamento e combate efetivo ao perfilamento racial como forma ilícita de obtenção de provas, como forma ilícita de combate à criminalidade, e mais do que isso, como uma constatação de crime de racismo praticado pelas autoridades policiais. O perfilamento racial é um crime de racismo. Aquele que o pratica está praticando as elementares do tipo penal de racismo. Isso, acredito que nenhum de nós discorda. É que as provas não podem ser obtidas com perfilamento racial, que não só a prova é ilícita, como aquele que praticou o perfilamento racial, aquela autoridade deve ser processada por racismo, e que isso deve ser extirpado. E há métodos, e foi citado aqui, o próprio eminente ministro relator colocou, os currículos policiais vêm tentando se adaptar a isso e devem se adaptar rapidamente. Estruturalmente, sabemos que quando é estrutural, o combate deve ser mais efetivo para reduzir, mas há e continua havendo esse problema, esse grave problema de discriminação. O que ocorre, e já adianto que irei divergir do eminente ministro relator, o que ocorre é que, a meu ver, o caso não é um bom caso para se caracterizar o perfilamento racial. Existe perfilamento racial em várias operações policiais? Existe. Agora, nesse caso, há provas de que ocorreu. Veja, o subjetivismo é uma coisa. A afirmação, como fez, com a devida vênia, o eminente ministro Sebastião, de que, a meu ver, houve, porque sempre há, é outra coisa. Por isso que eu iniciei dizendo, a defesa não alegou isso, em momento algum, em primeira instância. A defesa não alegou isso, em momento algum, na segunda instância, na apelação. A defesa não alegou isso no Superior Tribunal de Justiça. Somente essa questão foi levantada quando, no voto vencido do ministro Sebastião, se colocou essa questão. E essa questão, obviamente, poderia ser colocada a defesa, num primeiro momento, falhou, esqueceu, o juiz não analisou, o Tribunal de Justiça não analisou, mas voltando aqui, a definição dada de perfilamento racial, o processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, me parece que o que temos é que analisar exatamente se essa abordagem foi feita fundada na raça, fundada no fato do abordado, depois réu, ser negro. E não me parece aqui, objetivamente falando, nós podemos dizer, não, mas as abordagens sempre são feitas assim. Nós temos que ter a prova no processo. Por isso que digo que, ao meu ver, não é um bom caso para se extrair essa tese. Segundo a denúncia, e começando já desde a denúncia do Ministério Público, o paciente foi surpreendido com 5 Eppendorfs
1,53 gramas de cocaína, que dá em torno de 15 carreiras de cocaína, para fins de tráfico sem autorização, de acordo com determinação legal ou regulamentar. Durante patrulhamento pelas proximidades, os policiais militares avistaram o denunciado em típico gesto de venda de drogas para o motorista de um veículo. Com a aproximação da viatura policial, o veículo e seu condutor evadiram-se do local e não foi identificado. O denunciado tentou fugir a pé, mas foi abordado. Pouco antes da abordagem, o denunciado dispensou no chão 7 Eppendorfs vazios. Com ele foram localizados num bolso a importância de R$ 80 e no outro aqueles 5 Eppendorfs de cocaína. Se nós formos à sentença de primeiro grau, nós teremos a mesma descrição, a mesma fundamentação, exatamente a mesma fundamentação acrescida durante a instrução, a partir dos depoimentos das testemunhas, que lá se tratava, como disse o eminente ministro André Mendonça, que lá se tratava de uma boca de fumo, uma biqueira, em Bauru, conhecido como a boca de fumo. Então, quais os elementos que a sentença, a partir da denúncia e da instrução, quais os elementos que a sentença utilizou para a condenação? Exatamente, que se tratava de uma biqueira, uma boca de fumo, que os policiais, verificando o posicionamento no local, uma coisa está na frente do shopping center, em pé, fazendo uma espécie de transação comercial com quem está no carro. Outra coisa, basta ir em qualquer boca de fumo, exatamente isso, é um modus operandi. Vossa Excelência me concede por favor. Parte, ministro Alexandre, apenas para dialogarmos. Com a devida vênia, me parece que a questão não é exatamente esta. E o exemplo que Vossa Excelência vem dar agora do shopping center comprova o quanto é difícil reconhecer a estrutura racista que está incrustada em todos. Porque o exemplo... Perdão, ministro Fachin. Na verdade, eu não disse que era um negro, um branco no shopping center. Mas as camadas sociais se diferenciam. Não importa se é um negro ou branco. Eu estou dizendo qual o modus operandi. Qual o modus operandi da compra de droga em bocas de fumo? Qual o modus operandi? As pessoas não descem, tomam um chá, batem um papo e depois se despedem. Porque normalmente na periferia não há chá, ministro. Ministro Fachin, se Vossa Excelência quer levar para esse lado... Não, eu queria falar da há busca. Problema. A nulidade é da busca. Vossa Excelência falou já no seu voto. O que ocorre é o seguinte, qual o modus operandi? Eu imaginei que seria possível debater. Mas sempre é, mas qual o modus operandi? Qual o modus operandi da compra de droga em qualquer biqueira? Qual é? Esse é o quadro a priorístico que incrusta valores e opções de sentido. Aqui, tecnicamente falando, o que me parece em questão está em saber se havia razões objetivas para fazer aquela busca. Portanto, o fato de ter alguém parado no meio-fio, com um carro, num lugar que, eventualmente, seja conhecido como de alguma transação ilícita. Agora, há casas noturnas de elevado padrão, onde esse tipo de comportamento também se dá. E, portanto, a questão está, qual é o quadro mental a priorístico que levou essa busca pessoal? Por isso, se olharmos a sentença, o ministro André leu um trecho da sentença, fez referência à eventual confissão e assim por diante, como consta, que Sua Excelência fez referência, nós estamos, de algum modo, voltando a discutir a questão das drogas, que aqui não me parece a questão central colocada. A questão central colocada é: a busca teve motivação objetiva e racional, diversa de que teria se o contexto fosse outro? E eu acho que a nossa divergência, portanto, parece-me, está em reconhecer a licitude ou ilicitude da busca, do que eu estou depreendendo,
o voto de Vossa Excelência do ministro André está reconhecendo que, no caso, nada obstante as ressalvas constantes do início do voto, que eu acho que subscrevem, o ministro André não se manifestou, nem Vossa Excelência, mas as observações iniciais do voto de Vossa Excelência do ministro André parece-me subscrever as teses que eu estou propondo. Portanto, nós estamos de acordo com as premissas, em tese. A questão está se essas premissas se aplicam ao caso ou não. Eu votei no sentido de entender que se aplica. Vossa Excelência está acompanhando, em termos gerais, a divergência, no sentido de entender que não se aplica. Portanto, e onde principia a divergência? Na compreensão de se a busca foi uma busca lícita ou ilícita. Porque examinar as provas subsequentes parte do ponto de vista que a busca foi lícita. E, portanto, eu só fiz a intervenção, pedindo escusa a Vossa Excelência para interromper o voto de Vossa Excelência, apenas para pontuar onde principia a divergência que estou, obviamente, tentando captar do voto de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte e peço escusa por interromper o voto de Vossa Excelência. Não, isso, Fachin, é importante, exatamente, e volto aqui ao que eu iniciei. Se o perfilamento, a grande questão é, e essa é a discussão nossa, se a produção de prova foi gerada a partir de um perfilamento racial ou não. Se ela foi gerada, ela é ilícita, a prova. Se ela não foi gerada, ela será lícita. Obviamente, se houver perfilamento racial, não só eu disse que a prova, nesse caso ou em qualquer outro, é ilícita, como quem pratica o crime de racismo. São duas consequências, uma processual e uma penal. Agora, nesse caso houve, eu volto à definição. O processo ou procedimento pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça. E por isso que, como pergunta retórica, mas fiz, qual o modus operandi da venda de drogas em boca de fumo, em biqueira? É esse o modus operandi. O modus operandi é exatamente esse. Se o modus operandi é correto ou não, historicamente precisa mudar ou não, esse é o modus operandi. Ah, mas numa festa de alta sociedade não é o modus operandi. Se não se faz isso, aquele erro, 2 erros não fazem um acerto. Agora, o modus operandi, seja em Bauru, seja numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, seja no Rio de Janeiro, seja em Paraisópolis, em São Paulo, é exatamente esse o modus operandi da venda de drogas. O carro chega, quem vende a droga vai até o carro, vai com pouca quantidade, vende, pega o dinheiro e sai. O outro carro chega e assim e por diante. Esse é o modus operandi. Para o modus operandi, não importa se o vendedor ou o comprador é homem, mulher, branco ou negro. Esse é o modus operandi. Diversa hipótese. Sim. Ah, mas em utilizando esse modus operandi, se o motorista do carro fosse branco e o vendedor fosse branco, a polícia não teria abordado. Ora, se essa prova estivesse nos autos, é perfilamento. Mas não há essa prova nos autos. O modus operandi de venda de droga no país todo, na verdade, no mundo todo, é esse. No varejo. Então, a partir disso, a partir desse modus operandi, qual a sequência? E isso está, e exatamente por isso eu fiz questão de me referir que isso não foi salientado em primeira instância, nem em segunda instância, porque se fosse o Ministério Público poderia ter, dentro do contraditório, colocado outras provas, como, por exemplo, não, esse não é o modus operandi, o Ministério Público comprovaria com não sei quantos boletins de ocorrência, inquéritos policiais, que esse é o modus operandi. E, na sequência, o protocolo policial, que consta aqui na denúncia, nas provas, na sentença e no acórdão.
a polícia toca a sirene, giroflex, e vai fazer a abordagem. Esse também é o modus operandi policial. Isso é o que foi feito. Em nenhum momento, o próprio réu disse que saiu, de alguma forma, desse modus operandi. Eu leio a declaração do réu, olha, paciente, que foi preso e processado criminalmente por furto e roubo, que saiu da cadeia em janeiro de 2016, que não foi agredido em decorrência de sua prisão, que é solteiro, mas tem um filho de 16 anos que mora com a mãe, que trabalha como cabeleireiro e tem um salão caseiro e atua em sua própria residência, que tem renda aproximada de R$ 1.500, que é usuário de cocaína desde 18 anos, que é residente na Vila Industrial e frequenta um ponto de venda de drogas existente naquele bairro próximo da Rua Santa Teresa, que, como disse, foi até a Biqueira comprar cocaína. Mas o que importa aqui é que não só os policiais, mas também o réu, olha, paciente, concordam que aquele ponto, aquele local, é um ponto de venda de drogas. Então, por que a polícia abordou? Porque aquele ponto, em Bauru, é conhecido como ponto de venda de drogas. E o modus operandi a ser realizado, modus operandi de venda de drogas. Então, esse é o ponto. Ministro Alexandre. E naquela noite, na madrugada, foram presas várias pessoas vendendo drogas também. É por isso que eu disse, se a defesa tivesse alegado perfilamento na primeira instância, o Ministério Público poderia ter dito. Não, foram outras tantas pessoas presas aqui também. Não há como se afirmar que foi preso porque a polícia olhou, viu uma pessoa negra, foi lá e prendeu. A pessoa não estava encostada no muro, num local que não é tradicionalmente conhecido como ponto de droga. Estava fazendo o modus operandi. Eu concordo com o eminente ministro relator, eu não sigo adiante dizendo que, pelo fato de ter sido apreendida a droga, isso legitima eventual busca ilícita. Não. O que me parece legitimar aqui, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, é exatamente isso. Não é fato notório no processo que era um ponto de venda de drogas, uma boca de fumo ou uma biqueira, como queira, e que o procedimento foi o procedimento usual de compra e venda e o procedimento usual da polícia tocando a sirene e indo abordar o veículo e a pessoa que estava vendendo. Então, isso é o usual. O que gerou a suspeita, a fundada suspeita na polícia de atuar? O modus operandi regular numa boca de fumo. Assim, o ministro André bem lembrou, assim como esse caso, vários outros foram presos no mesmo, num período mais elástico, porque é uma boca de fumo. Eu cito aqui no voto exatamente que nem resposta à acusação, nem alegações finais, nem razões do recurso de apelação se levantou essa questão. Os documentos estão aqui, nem mesmo no habeas corpus, exatamente porque toda a narrativa é a narrativa padrão de venda de drogas no varejo, de venda de drogas no varejo, não, obviamente, a venda de drogas no atacado. Então, o que me parece aqui que um dos requisitos essenciais, ou eu diria o requisito essencial para a caracterização do perfilamento racial, e repito, o perfilamento racial, enquanto o processo das forças policiais
de discriminação, de racismo, infelizmente existe no Brasil, existe, deve ser combatido sob o duplo aspecto. Processualmente, a prova ser ilícita e, penalmente, aquele que pratica o perfilamento racial ser processado por racismo. Agora, o perfilamento racial se caracteriza exatamente por ser esse procedimento que as forças policiais fazem de uso de generalizações fundadas na raça. Aqui não houve uma generalização fundada na raça, não há comprovação e nem houve alegação da defesa disso. Aqui houve, sim, o local é um local da prática de ilícito, da venda de drogas, e o procedimento foi um procedimento assim realizado. Então, por isso, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, eu entendo que não é o caso de se declarar prova ilícita. Não há, nesse caso, não há nenhuma prova, nem a própria defesa produziu prova durante toda a instrução. Veja, não é nem só que o Ministério Público não pôde contestar ou contraditar e o juiz e o tribunal não puderam analisar. A própria defesa não produziu prova, não alegou isso. Não há, a meu ver, a possibilidade de dizer que, nesse caso, há provas de perfilamento racial. Se não houvesse nenhum outro indício que gerou a fundada suspeita, até poderíamos, por exclusão, chegar a isso. Mas o local, fato notório, de venda de drogas, de boca de fumo, que o próprio paciente, o réu, ora paciente, também alegou em seu depoimento, e o modus operandi da compra e venda, esses são fatos que levam à legalidade da busca, a meu ver, da busca pessoal realizada pela polícia. Sob pena, e, obviamente, da mesma forma que temos que combater com rigor casos que tenham o perfilamento racial, mas também sob pena de inviabilizarmos em locais sabidamente de tráfico de drogas e com o procedimento de compra e venda, nós inviabilizarmos a atuação policial. É uma linha tênue em relação a isso. Por isso que eu digo que o caso não aponta provas necessárias para a questão do perfilamento, tanto que a própria defesa, durante toda a instrução, não alegou. Então, nesse aspecto, eu afasto, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, afasto a ilicitude da prova, entendo que a prova é lícita. Eu afasto também aqui, e nem vou citar os vários precedentes que temos na primeira turma, a questão da insignificância, porque aqui, como eu disse, a traficância e a venda individual no varejo, a traficância são aproximadamente quase 15 carreiras de cocaína. O próprio Superior Tribunal de Justiça já diminuiu a sanção penal, a sanção de 7 anos, diminuída para o reconhecimento para 2 anos, em que pese o paciente ser reincidente, já ter sentença judicial transitada em julgado por furto e roubo. O próprio Superior Tribunal de Justiça, pela quantidade da droga e a possibilidade de reconhecimento, um privilégio por não ter comprovação de participação em organizações criminosas, diminuiu para 2 anos, substituindo regime aberto, substituindo por pena restritiva de direito. Então, como entendo a prova lista, como entendo nesse caso, a não caracterização do perfilamento racial, eu acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro André e também aqui eu não concedo a ordem no habeas corpus. É o voto, presidente. Então, Vossa Excelência, já no mérito, denega a ordem. Seria isso? Voto... Exato, denega a ordem. Vota no mesmo sentido do ministro... Ministro André. André Mendonça. Faltam 7 minutos para o encerramento, né,
nosso tempo regimental previsto para a sessão. E, no caso, nós estamos com o nosso evento, Seminário Internacional. Mas o mais importante, o que me leva a propor que agora encerremos os trabalhos, é em função da nossa composição. O tema é relevante, nós já temos, né, dos 3 votos escolhidos, o relator numa linha, 2 votos divergentes. Me parece que se impõe um debate, a continuidade do debate com o quórum, já não digo completo, porque nós estamos com algumas dificuldades, que já sabemos de antemão, mas pelo menos mais alentado. Mas consulto Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, seria o próximo a votar. Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo pela envergadura do tema e quero aqui rememorar que, por vezes, nós nos deparamos com alguns recursos extraordinários afetados à repercussão geral que não são os melhores modelos para esse fim. Mas, de toda sorte, nós não podemos nos excusarmos de enfrentar esse tema, ainda que nós tenhamos que aglutinar outros processos para que esse tema não saia da pauta e das nossas preocupações. Pois não. Nós recebemos... Senhora presidente. Ministro Toffoli, boa tarde. Perdoe-me, não tinha visto, embora sabendo que Vossa Excelência estava aí, não tinha ainda cumprimentado. Boa tarde a Vossa Excelência. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas. Também cumprimento a profundidade dos votos que foram proferidos na sessão de hoje, a partir do eminente relator, que traz um problema, como já foi chamado o destaque pelos colegas que divergiram de Sua Excelência, mas realmente talvez o caso, o pano de fundo, não fosse o melhor caso para tratarmos desse tema. Como há circunstâncias específicas que foram destacadas, eu vou pedir vênia ao ministro Luiz Edson Fachin, mas cumprimentando Sua Excelência pela importância do voto que trouxe e pela sua profundidade, mas no caso concreto eu vou acompanhar a divergência. Como eu estou em sistema virtual, eu peço vênia ao ministro Luiz Fux para adiantar o meu posicionamento e aos outros colegas e já deixar o meu voto, então, registrado no sentido de acompanhar a divergência, mas também ressaltando a importância da discussão, que talvez seja uma discussão que nós vamos ter que, mais à frente, temos uma data novamente para discuti-la. Então, portanto, senhora presidente, acompanho a divergência. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Vou consignar o voto de Vossa Excelência. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência quer adiantar o voto ou vamos seguir o debate na próxima sessão? O senhor está me interrogando, senhor presidente? Com muito prazer eu respondo. É porque não estaria na minha vez agora. Não, é porque o ministro Fux entende mais oportuno que continuemos o debate na próxima sessão. Pois não, eu estou inteiramente de acordo, senhor presidente, isso, porque o meu voto também é um pouco mais alongado. Eu agradeço. E o ministro Dias Toffoli... Eu só gostaria de registrar, senhora presidente, como eu já encaminhei o ofício a Vossa Excelência, na próxima sessão, quarta-feira, eu não terei condições de participar nem presencialmente, nem virtualmente. Então, por isso, eu peço licença por ter antecipado o meu posicionamento neste caso. Ministro Dias Toffoli, eu já ia fazer esse registro, que Vossa Excelência seguramente havia antecipado em função, para não participar dos debates, mas porque não estará presente, como já me comunicou, né, justificadamente na próxima sessão, quando nós continuaremos, então, os debates. Eu proclamo o resultado provisório, que após o voto do eminente relator, não conhecendo do habeas corpus, mas concedendo a ordem de ofício para o fim de declarar a nulidade da revista pessoal e dos demais atos processuais que dela advieram e determinar, por conseguinte, o trancamento da ação penal
originária e dos votos dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que denegavam a ordem, o julgamento foi suspenso, para ter continuidade no próximo dia 8 de março. Agradeço a presença de todos, desejo um ótimo final de dia, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.